Há 70 anos atrás, no dia 16 de julho de 1945, os Estados Unidos testavam a primeira bomba nuclear. A inauguração da chamada era nuclear se fez sentir no mundo todo no mês seguinte, em agosto, quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas sobre o Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Desde o surgimento das armas nucleares, elas têm tido uma importância enorme nas relações internacionais. Além da intervenção na Segunda Guerra Mundial, vale lembrar que a primeira resolução adotada na Assembleia Geral da ONU já dizia respeito à criação de uma comissão para investigar a questão da energia nuclear, isso em 1946. Depois dessa primeira comissão, várias outras foram criadas, instituições foram estabelecidas, acordos negociados, tudo isso com o objetivo de regular as aplicações da ciência e da tecnologia nuclear. Desses esforços surgiu um regime que visa promover o uso da energia nuclear com fins pacíficos, coibir a proliferação das armas nucleares e atingir o desarmamento nuclear. Esse regime ele é composto por diferentes instrumentos legais, práticas, normas, mas o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, é considerado a pedra angular dessa arquitetura internacional de não proliferação e desarmamento nuclear. Vale lembrar que o TNP data da década de 1960. Hoje ele conta com 190 estados-partes. A maioria desses não se encaixa na definição de Estado nuclearmente armado. Segundo o TNP, há só 5 estados nuclearmente armados, que são aqueles que produziram uma arma nuclear antes de 1967. Esses países são os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a China e a França. Além desses 5 países reconhecidos pelo TNP, há 4 outros países que têm armas nucleares, mas que estão fora do tratado. A Índia, o Paquistão, Israel e a Coreia do Norte. No total, existem hoje no mundo cerca de 16 mil armas nucleares. 93% dessas armas pertencem aos Estados Unidos e à Rússia. Mas voltando agora ao regime internacional, é importante lembrar que o TNP tem um artigo, o artigo 6º, que obriga os países a negociarem e concluírem um tratado de desarmamento nuclear. Isso não vem acontecendo. Embora tenha ocorrido várias reduções numéricas nos arsenais desde o fim da Guerra Fria, essas reduções não foram negociadas em âmbito multilateral. Elas foram consequência de decisões unilaterais ou bilaterais, como a gente pode ver nas negociações entre Estados Unidos e Rússia. Diante desse cenário de persistência das armas nucleares, é comum ver os estados que não possuem armas nucleares expressarem descontentamento e frustração com o ritmo lento do desarmamento. E esses estados que não possuem armas nucleares costumam enfatizar nos fóruns multilaterais a responsabilidade dos estados armados de liderar um processo e buscar o desarmamento. Mas, todavia, o artigo 6º do TNP, ele não se aplica apenas aos países nuclearmente armados. O artigo 6º do TNP, ele se aplica a todos os signatários. Então, do ponto de vista do regime, tanto o Brasil, que não tem armas nucleares, quanto a França, que é uma potência nuclear, compartilham a responsabilidade e a obrigação de negociar e concluir um tratado de desarmamento. Então, em vez de esperar que as potências nucleares liderem um processo de desarmamento, os estados que não possuem armas nucleares podem se juntar e buscar criar novas iniciativas que favoreçam o desarmamento nuclear. Isso parece complicado, difícil, realmente mas já existem países que estão tentando fazer isso. E eu gostaria de falar um pouco sobre algumas iniciativas de desarmamento nuclear que estão sendo lideradas por países que não têm armas nucleares e não são considerados key players no cenário internacional. Primeiro eu queria chamar a atenção para um arquipélago do Pacífico, as Ilhas Marshall. As Ilhas Marshall não são considerados um protagonista da governança global, mas isso não impediu eles de protocolarem na Corte Internacional de Justiça um processo contra os países detentores de armamento nuclear devido à incapacidade de desarmamento. Então, as Ilhas Marshall argumenta
que os 9 países que possuem armas nucleares não estão cumprindo com a obrigação derivada do artigo 6º do TNP, a obrigação de buscar o desarmamento nuclear. Embora a base legal se refira ao TNP, a argumentação dos marshaleses estende a aplicação do TNP aos 4 outros países que não fazem parte do regime, porque as Ilhas Marshall afirmam que o TNP já deve ser considerado parte do direito internacional consuetudinário, o qual todos os países devem respeitar, independentemente ou não de haver assinado o tratado. Então essa é uma iniciativa interessantíssima, né, que busca cobrar os países nuclearmente armados e lembrá-los dos seus compromissos com desarmamento. Embora a natureza do sistema internacional dificulte a aplicação do direito internacional, esse processo pode, de fato, ter consequências importantes para o regime internacional de não proliferação e desarmamento nuclear. Dependendo do parecer que a Corte em Haia emitir, pode ser elucidado o alcance do TNP, ou também pode ficar mais claro quais são as exigências que derivam da obrigação de desarmamento nuclear. Por exemplo, a Corte Internacional pode determinar se a modernização dos arsenais é ou não compatível com o artigo 6º do TNP. A Corte também pode determinar se a oposição a resoluções de desarmamento na Assembleia Geral da ONU e a recusa em participar de iniciativas de desarmamento também seriam violações da obrigação de desarmamento nuclear, como está no artigo 6º do TNP. É importante fortalecer o TNP e fortalecer o artigo 6º, porque essa é a única obrigação de desarmamento legalmente vinculante que está presente em um tratado multilateral. Ao contrário das armas químicas e biológicas, as armas nucleares ainda não estão sujeitas a uma proibição explícita, legal. Para as armas químicas e para as armas biológicas, há convenções que proíbem essas armas e dispõem sobre a sua eliminação. Já isso não acontece no caso das armas nucleares. Por isso, o governo da Áustria, que é um outro país que também não tem armas nucleares, o governo da Áustria convocou todos os estados-partes do TNP a buscar medidas efetivas para preencher a lacuna jurídica para a proibição e eliminação das armas nucleares. Essa convocação está expressa num documento que foi lançado em dezembro de 2014, o documento ficou conhecido como Humanitarian Pledge. Hoje, mais de 100 países já assinaram o Humanitarian Pledge e se comprometeram com a iniciativa austríaca. Então, além do processo na Corte Internacional de Justiça e da iniciativa humanitária já mencionadas, há também uma outra ideia que vem sendo debatida pelos países que não têm armas nucleares. Essa ideia é o estabelecimento de um tratado para proibição de armas nucleares. Nesse caso, num tratado de proibição, a proibição viria antes e o desarmamento seria realizado depois, de acordo com protocolos negociados. Então, uma das vantagens de um tratado de proibição é que ele proporcionaria a clareza jurídica para tornar as armas nucleares ilegais. Seria ingênuo supor que somente a proibição já garantiria o desarmamento. É óbvio que não, seriam necessários muito mais esforços. De todo jeito, um processo político para o estabelecimento de um tratado de proibição poderia colocar pressão sobre os países que hoje possuem armas nucleares. Eles seriam pressionados a tomar partido, a se posicionar contra ou a favor da proibição das armas nucleares e teriam que se justificar para o público interno e também para o público internacional. Isso provavelmente aumentaria o custo político da opção por armas nucleares. E o mesmo aconteceria com os países aliados, os países que estão sob a proteção do guarda-chuva nuclear. Esses também teriam que se posicionar e dizer se de fato são a favor ou contra a proibição das armas nucleares. Bom, eu acho que essas são as principais iniciativas, de uma maneira resumida, né, que a gente tem hoje no cenário de desarmamento.
Quem quiser, tiver interesse em se aprofundar nesse panorama, eu sugiro dar uma olhada no artigo que está no site do Centro de Relações Internacionais da FGV. O nome do artigo é The Role of Non-Nuclear Weapon States in Breaking Disarmament Deadlock. Acho que é isso. Obrigada.